movimento. Esse redondo que eu vou passar para vocês agora, ele, de novo, ele é como se fosse num plano de mesa. Eu vou. É o mesmo princípio do nosso redondo de peito, só que o peito eu tô fazendo aqui de frente. É como se eu estivesse na frente de uma porta, passando o meu peito por ela. Aqui no quadril, é como se eu estivesse fazendo a mesma coisa com o quadril, só que numa mesa. Então, o que eu faço? Quais são os pontos que eu tenho que ligar? Eu vou ligar os pontos laterais do deslizamento que a gente faz com o ponto frente e trás. Lateral, para vocês poderem ver. Tá? Esse ponto frente e trás é como se a gente puxasse uma gaveta. Tipo, meu quadril é uma gaveta e eu puxo ele para frente e volta. E traz e volta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Observem que quando eu vou para frente e para trás, eu não faço alteração, eu não basculo a minha pelve. Eu vou manter ela na mesma posição, vou manter ela neutra e eu vou para frente e para trás com o quadril. Voltei no neutro, trás, voltei no neutro. Obviamente, esse movimento ele vai ser um pouco menor do que o deslizamento lateral, certo? Uma coisa interessante de se fazer é quando você for para trás, contrair um pouquinho o abdômen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu tô dando uma exagerada aqui para vocês verem. Vocês podem tentar fazer ele maior, assim como eu tô fazendo também. Mas a gente no movimento pode botar esse movimento um pouco menor, tá? Ele não precisa ser tão grande. Puxa a gaveta, volta. Leva a gaveta lá dentro, volta. 1, 2, 3, 4. Se eu fizer de frente para vocês, vai ficar... Tô aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, a gente tem o nosso eixo. O meu quadril, nesse redondo, ele tá passando em volta do eixo, ele tá saindo do eixo, né? Só que ele continua no mesmo plano, ou seja, ele continua como se estivesse em cima de uma mesa. A gente vai continuar o tempo inteiro paralelo ao chão. Então eu vou para a lateral e vou para frente e para trás. Quando a gente vai para frente, logicamente nossa barriga fica esquisitinha. Normal, tá? Então, a partir disso, a gente tem o redondo, que de novo a gente vai ligar esses 4 pontos, né? Aqui eu tô pensando aqui nos pontos como um losango. Então eu vou para linha lateral, frente, outra lateral, trás. Contrai o abdômen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Volta para o neutro. É o mesmo, de certa forma, ele é o mesmo redondo que a gente faz quando a gente faz aquele redondão do quadril. Só que ele está menor e eu posso fazer ele um pouco menor e um pouco maior. Isso vai depender do que vocês quiserem colocar na música, tá? O tamanho do redondo, ele depende do que você quer passar, né? De qual vai ser a sua intenção do movimento, tá? Então vamos fazer para outra direção também. Mesma coisa. Vou começar aqui na lateral esquerda, frente, direita, trás. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
muda de direção. Tentem manter a caixa torácica lá no lugar dela. Pra gente tentar isolar. Lembrem da escápula. Isso. Dá uma sacudida, uma relaxada. Esse é um movimento redondo de quadril. Uma coisa interessante da gente fazer nesse movimento é contrair e soltar o abdômen. Isso faz com que o movimento fique bem diferente, na verdade. E bem interessante, eu acho interessante. A gente pode fazer, inclusive, o redondo um pouco menor, mas com essa contração e soltura. O que a gente vai fazer? Quando eu estou na lateral, eu não tenho nenhuma alteração. Quando eu vou pra frente, eu solto o abdômen. Tipo, eu forço o abdômen, né? Como se fosse um balão, eu encho o abdômen. E quando eu tô pra trás, eu contraio o abdômen. Então, se a gente fizer isso num redondo até um pouquinho menor do que a gente está fazendo, ele vai ter essa textura. Ou pro outro lado. Tá? Esse movimento ele fica bem interessante, inclusive quando a gente faz ele mais rápido, tá? Claro, tem que treinar, tem um pouquinho de prática, mas ele fica bem bacana, tá bom? Então esse era mais um movimento lento que eu queria passar pra vocês. Não é um movimento difícil, eu acho que ele é um movimento relativamente intuitivo e basta sempre a gente pensar no que eu estava falando, na questão da direção, né, e do plano que a gente está. Então aqui, esse movimento, eu estou num plano de mesa, meu quadril ele está paralelo ao chão e ele vai fazer esse movimento ligando esses pontos que estão ao nosso redor, eles estão ao redor do nosso eixo. Então, as minhas laterais e frente e trás, ok?